Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast e videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade e diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá, sou o professor Christian Snick. Estamos aqui em nosso segundo programa do Expresso Educacional, aqui no estúdio EP76, na Casa Verde. No programa de hoje, vamos tratar de algo essencial. Já tivemos o início das aulas, a retomada 2023, as crianças já estão frequentando as unidades educacionais, e aí vem uma questão: qual o papel da família? Como participar da escola? O que é participar da escola? Eu posso participar? Hoje vamos tratar de uma coisa que tem um nome muito bonito no dia a dia, chamado gestão democrática. Nós vamos para a parte da gestão democrática mais essencial, aquela que trata do dia a dia, a escola e a comunidade do seu entorno, que na educação a gente chama de território educativo. Nada mais é do que a comunidade, a galera que mora em volta da escola, né? E como é que essa galera participa da escola, sobretudo a escola pública, né? Da forma mais simples possível, estando na escola. Então vamos agora entender um pouquinho mais do que é isso. Todas as escolas estaduais e municipais, do Brasil como um todo, e mesmo as escolas federais, elas precisam ter um organismo chamado Conselho de Escola. Em algumas regiões vão se chamar somente de Associação de Pais e Mestres. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem os dois organismos, a Associação de Pais e Mestres e o Conselho de Escola. Depois a gente explica por que a diferença. Mas, basicamente, o conselho ou associação é o local onde a comunidade pode expor seus problemas, o que ela gostaria que a escola tivesse, né? A escola, por sua vez, apresenta qual a sua realidade, quais suas necessidades, e aí, em conjunto, se discutem algumas questões, né? Isso não é uma dádiva, isso daí não é uma simples liberalidade do diretor, e eu sou diretor de escola, ou de alguém da escola, para que a comunidade possa participar. Isso é lei. É uma conquista social, né? Até 1985, não podíamos ter nem esse tipo de conversa, né? Durante o regime militar brasileiro, de 64 a 85, não eram possíveis essas conversas. Já existiam antes algumas associações escolares, tudo, que eram chamadas caixas escolares, né? Mesmo depois, durante o regime militar, ou melhor falando, ditadura militar, né? Meu nome mais clássico, mais adequado, né? Você podia ter as chamadas caixas escolares, que eram espaços para reunir fundos para manter as escolas, mas não espaços de debate, não espaços de discussão. A partir de 1985, a gente começa a ter esses espaços nas unidades educacionais. A cidade de São Paulo, ela vai ter um pequeno diferencial, né? Uma gestão que tivemos aqui em São Paulo a partir de 1989, né, onde o secretário de Educação, inicialmente o professor Paulo Freire, depois o professor Mário Sérgio Cortella, né, se instituiu uma outra organização dos conselhos de escola, que não é muito diferente de hoje, 2023, programa de hoje, né? Que é que os conselhos de escola têm que ter reuniões mensais. Esse modelo é o mesmo modelo que depois vai influenciar toda a mudança que nós temos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, chamada LDB, de 1996, inspirada na Constituição de 88 e nas discussões de educação, né, se coloca que toda escola deve ter a participação social funcionando, né? Isso é importante porque aí ela vai também aos poucos determinar a chamada autonomia da escola, que é lá o seu artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases. É uma lei até hoje vigente, já teve algumas mudanças, mas não sobre a participação social. O que é essencial? A comunidade precisa estar na escola. Escola não se faz somente com professores, somente com alunos. Aluno, o interesse principal da escola, o foco é a criança. O foco da família é a criança. Então, família e escola precisam estar juntas. Esse é o primeiro ponto. A escola, ela tem várias organizações pedagógicas, materiais, espaços, e essa discussão não é somente para nós profissionais de educação, mas ela precisa ter a comunidade participando. Então a comunidade ela pode definir horários de funcionamento da escola, pode definir
e ajudar a trabalhar, né? Qual vai ser as atividades a serem desenvolvidas, como usar os recursos da escola, né? Então, como eu disse, a cidade de São Paulo precisa ter reuniões mensais. Outros órgãos, outras cidades, os estados têm uma outra regularidade de reuniões. O governo do estado de São Paulo, as escolas estaduais, pelo menos 4. Então, a gente não vai entrar nessa questão qual que é o melhor modelo, mas a gente sabe que o melhor modelo que existe não é o modelo como está lá escrito, mas é quando ele funciona. E para ele funcionar, precisa a comunidade estar na escola. 50% de todos os votos que tem decisão é da comunidade escolar. Ou seja, das escolas maiores do ensino fundamental, tem alunos e familiares. Da educação infantil, só os familiares. Né? 50% dos votos desses conselhos são as famílias que fazem. A outra parte, nós diretores, os professores, o coordenador pedagógico, os professores e o quadro de apoio. Então, tem essa divisão. Cada cidade, cada órgão faz uma forma dessa divisão, mas ela é sempre 50% comunidade, 50% o pessoal da escola. No ensino superior é um pouco diferente, tem uma outra divisão, tem uma outra forma de organização. O nosso foco aqui é falar da educação básica. Então, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Né? Esse é o nosso foco de hoje aqui. Tá? E de todos os nossos programas, sempre falar da educação básica. Né? Então, a escola tem essa organização e ela, a partir de 1995, ela começa a receber recursos, inicialmente federais, que são anuais, em uma parcela ou em 2 parcelas, que é o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Na grande parte dos municípios e redes, é o único dinheiro que a escola recebe direto dos governos para os gastos que a escola pode ter. Esse dinheiro tem algumas regras de ser usadas, mas quem vai melhor definir o uso tem que ser a escola. Então, cada escola sabe qual é a sua melhor necessidade. E aí, por isso que é importante a participação das famílias. Né? Na cidade de São Paulo, quem define esse plano é o conselho de escola. Quem executa o plano é a associação de pais e mestres. Todos eles têm que ter servidores, ou seja, os profissionais de educação e as famílias. Né? Só a única coisa lembrando que na associação de pais e mestres, como envolve dinheiro, menores de 18 não podem estar. Né? Ninguém responde com o seu patrimônio, com as suas coisas, mas responde pelo que decidiu ali, né? Responde pela entidade. A associação de pais e mestres, na prática, é uma empresa, uma entidade jurídica que administra o recurso que vem do governo. Falamos do dinheiro que vem do governo federal. A cidade de São Paulo, desde 2005, ela tem um outro programa, que é o programa chamado PTRF, né? Programa de Transferência de Recursos Financeiros, que tem de 3 a 4 repasses. Já tivemos 4 repasses, tivemos administração, como se mandaram 2. O que é o repasse? É um valor, por determinado tempo, que é passado para a escola. E ela tem que ali fazer o uso desse dinheiro. Se não fez naquele período, ela faz o que a gente chama de reprogramação. Pode continuar usando. É muito parecido com o nosso salário. Eu recebo um salário, se sobrou alguma coisa no final do mês, e essa é a grande dificuldade, mas se sobrou, o que você faz? Você vai ter que devolver para o patrão? Não. Você vai usar no próximo ou num outro momento. A escola é a mesma coisa. Caiu o dinheiro, tem que gastar tudo de uma vez? Nem é prudente, porque não é tudo naquele mês que você vai precisar fazer. Tem coisas que demoram um pouco mais para fazer, melhor planejamento, e quem define isso é um grupo chamado Conselho de Escola. Então, você pai e mãe, você aluno, precisa estar. Você não vai estar na execução dele, no pagamento diário, dessas questões. Mas na definição do que é melhor para a escola, a família tem que estar participando. Né? Já ouvimos falar muito de escolas, mas deixa a turma lá que está lá, que é formada, deixa eu fazer. A gente vai ter nossas ideias enquanto profissionais de educação. Mas a família também precisa dizer o que ela gostaria. E quando a gente apresenta um projeto, mas não dá para ser feito um pouco diferente disso? Não dá para a gente priorizar primeiro, arrumar, por exemplo, o bebedouro das crianças, do que colocar um bebedouro só para os funcionários? Né? Dá para, por exemplo, ter ar-condicionado na escola? Dá. Tem recurso? A gente precisa verificar o recurso, ver se é isso que é a necessidade do espaço, ou por que o espaço necessita, e a gente pode implementar, não é impossível. Né? Fazer um gramado do parque, comprar os equipamentos esportivos da escola, né? Qual que é as nossas necessidades? Por isso a gente faz um plano anual. Né? Na São Paulo aqui a gente chama de PAA,
plano anual de aplicação. Então, eu defino ali com todos os sonhos e necessidades, o que a gente gostaria, vê o recurso que tem, estima mais ou menos o valor de cada item, ou de quanto a gente vai gastar com cada item, papelaria, esportes, manutenção da escola, porque aí temos isso. Quando as escolas passam a receber dinheiro, muitas vezes alguns serviços que vinham direto do governo também não existem mais. Então a escola passa a assumir isso. É uma grande luta, porque algumas coisas a escola pode fazer como pequenas manutenções. Mas se aquilo não houve manutenção anterior, porque não tinha recurso, ou se vai muito além de uma pequena manutenção, já vira reforma. As escolas, em geral, não podem fazer reformas. Isso aqui na cidade de São Paulo. Né? Outros locais talvez possam, mas o volume de recurso financeiro nem é suficiente. Né? Para nós termos uma base, gente, fazer uma pintura de uma escola que tenha aí por volta de suas 10 salas, né? Falando em valores, externa, nós vamos gastar por volta, tá, de 50 a 65 mil reais. Usando materiais de boa qualidade, fazendo boas pesquisas de preço, nós chegamos nesse valor. É diferente do que às vezes a gente pintar a nossa casa, onde eu chamo ali um profissional, mas eu não recolho impostos dele. E ele também não recolhe impostos. Então ele também é penalizado porque não vai ter ele pagamento do INSS, a futura previdência dele. E também o governo não tem os impostos para a questão toda. Em escola, tudo tem que ter nota. Seja aqui no Prefeitura de São Paulo, seja no governo do estado, seja lá no meio do Amazonas. É dinheiro público, tem que ter nota. Seja dinheiro federal ou dinheiro dos governos por aí. Né? Então, se na cidade de São Paulo tem dinheiro do governo federal e municipal, alguns vão já me perguntar. E o governo do estado? Há alguns anos também começou a fazer repasse de dinheiro direto para as escolas estaduais. Né? Nós vamos entrar na seara se o valor é muito ou se ele é pouco. Mas a gente precisa primeiro ver as necessidades das escolas. Né? Tem escolas que às vezes o prédio está muito danificado, porque está muito antigo, ou a construção não foi de boa qualidade, né? Ou em algum momento não houve uma manutenção adequada exatamente por não ter recursos, e as escolas e os familiares resolveram, não, em vez de fazer a reforma daquele banheiro ou trocar as portas, vamos comprar material pedagógico. Foi uma decisão errada? Não existe decisões erradas ou certas. Existe aquelas que eram necessárias naquele momento. Então, a gente tem que analisar como é que estava o momento. O que a escola precisava naquele momento. Né? E a gente não pode falar de erros ou acertos, porque estamos numa discussão coletiva, vendo o que é melhor. E também isso é um aprendizado coletivo. Nenhum de nós nasceu contador, nenhum de nós nasceu engenheiro, nenhum de nós nasceu pedagogo, nenhum de nós nasceu advogado ou qualquer outra profissão. Né? Por que então o outro que está ali discutindo conosco tem que ter todas essas formações e outras mais para poder opinar sobre um tema? Um familiar pode não ter nenhuma dessas formações, mas tem uma coisa mais importante: a criança na escola. Ele é o pai da criança, ele é a mãe da criança, uma avó da criança, que seja. Então, essa criança precisa ser ouvida. E às vezes a criança também tem interesses. E a gente vai fazendo as adequações conforme os recursos permitem e as propostas são votadas. Então, a criança pode dar uma proposta na escola? Pode. Ela pode sim e pode votar. Na Prefeitura de São Paulo, as crianças a partir do 5º ano, né, a gente vai até o 9º, do 5º ano, antiga, 4ª série, podem votar. E todos os demais podem falar? Pode. E na educação infantil? As crianças podem falar? Podem. Elas só não votam ainda, mas elas podem falar. Membros que não são do conselho, né? A gente tem lá um número máximo de membros, ok. A pessoa veio à primeira reunião e quer dar uma opinião, ela pode? Tem total direito. A reunião tem que ser uma reunião aberta. Né? Qual o melhor horário para essas reuniões? Aqueles em que tivermos o maior fluxo de pessoas. E qual é esse? Depende da sua escola. Tem escola que se organizou e que às 7 horas da noite é o melhor horário para receber as pessoas. Tem outras que 7h30 da manhã é o melhor horário para receber as pessoas. Algumas outras viram que 7 horas da noite, online, é uma maravilha, as pessoas participam. Então não tem uma fórmula certa. A melhor fórmula é que a gente perceber que a participação está sendo maior da comunidade. E por que eu enfatizo tanto a comunidade? Porque nós, profissionais de educação, podemos organizar uma forma de trabalho. A comunidade, muitas vezes, tem outras necessidades básicas primeiras a correr.
né? Questão de segurança alimentar, que já discutimos no programa anterior, né? Questão básica de moradia e sobrevivência, para depois estar fazendo a participação social. Mas é necessário a gente conscientizar que não precisamos resolver um assunto para começar a fazer outro. Na vida social, precisamos estar atentos a todos os momentos. Por isso a presença da família é tão importante na escola. E não tem fala errada. Pode não ter uma fala técnica. Pode não ter uma fala que você goste. Mas é a opinião da pessoa e devemos respeitar. Né? E aí a gente vai fazendo as ponderações. Né? Vai se debatendo com as pessoas e aprendendo. Né? O ouvir a comunidade é muito importante. Não existe fórmula pronta. Não tem conselho de sucesso que pode ser copiado na outra. Já trabalhei em várias escolas e nós já percebemos que cada unidade tem o seu perfil. E às vezes esse perfil de tempos em tempos muda também. Porque a comunidade mudou. O público mudou. Então a gente precisa também ter esse olhar atento e sincero. Né? Aqui no Expresso Educacional, você pode mandar suas contribuições. Você pode mandar entre os meus canais. Seja do próprio YouTube, seja do próprio Spotify, entre outros, que tem ali um ícone para você mandar a sua pergunta. Eu vou aguardar a sua pergunta. Porque em outros programas nós vamos estar respondendo as perguntas dos programas anteriores. Quem não viu ainda os programas anteriores, vá no seu programa que você gosta de utilizar, seu aplicativo aí de podcast, né? Que lá você vai ter o nosso videocast aparecendo, tá? Seja Spotify, seja Google, seja Deezer, seja o próprio YouTube, Facebook ou qualquer outro programa. Espaço. Lá você vai encontrar esses programas e os anteriores. Façam as questões. Voltando a isso. Fazer questões você pode fazer na escola. Qualquer um de nós podemos fazer indagações. Qualquer um de nós podemos levar temas. Às vezes, aquela reunião tem muito tema. Então a gente pode na reunião falar, olha, ficaram esses temas a tratar. Vamos aumentar o tempo da reunião ou vamos marcar uma reunião extraordinária ou podemos aguardar para o próximo mês? Essa é a fala que a gente precisa ter. Né? E quando a gente não conhece o espaço, é chegar, perceber e ir se apropriando. E perguntar quando tiver dúvida. Porque às vezes cada um de nós pode ter uma linguagem que não é a sua. Né? E quando a gente também tem dúvida do que nos perguntam, a gente também retoma, mas explica um pouco melhor sobre isso. Qual que é a proposta? Né? Então a gente precisa estar participando. Né? Uma grande importância que a pandemia nos trouxe foi isso. Que as escolas ficaram fechadas e as famílias longe. Mas em muitas tivemos experiências interessantes de usando o Google Meet, e aqui na Prefeitura de São Paulo, nosso Google Meet na época, e mesmo hoje ele tem uma capacidade bacana, algumas escolas tiveram mais de 150 famílias participando do Google Meet. Né? Todos estavam falando? Não, senão também talvez o tempo ficasse longo, mas também se ficasse, fizesse uma outra reunião. E ficou uma constante 2020, parte de 2021. Tanto que hoje, em 2023, muitas escolas ainda desejam fazer a reunião híbrida, parte presencial, parte virtual, dado o sucesso que foi dado àquela região. Então, devemos todo mundo fazer reuniões híbridas? Não. Às vezes, na sua região, a conectividade não seja muito boa. Onde eu trabalho, por exemplo, não importa o pacote que eu tenha da minha operadora, dentro da escola tem locais que ele não funciona. Né? Isso é uma raridade. Às vezes, também a outra operadora na outra escola pode também não funcionar. Né? Então, por que a gente tem que esperar que a família em casa tenha uma alta velocidade para entrar na reunião? Por isso, às vezes, uma reunião híbrida, ou então uma reunião presencial. Né? As redes também nos mostraram que muitas pessoas que entram em reuniões virtuais não participam, nem sempre, não abrem a câmera, né? Ou então a qualidade da sua conectividade é muito ruim. Né? Por isso que eu defendo que a gente deve viver qual o melhor caso para cada escola. E como é que a gente faz isso? Perguntando, indagando, mudando horários de reuniões, experienciando, experimentando. E aí tem a importância do conselho de registrar nas atas qual foi o melhor horário e o porquê da decisão do grupo. Isso vai trazer força de decisão, força de trabalho para os próximos momentos. Né? Então não pode ser mudado? Pode. Na próxima reunião já pode mudar. Que se refletiu tal situação e decidimos seguir por tal caminho.
Isso não tem problema algum, né? Agora, eu vou me direcionar a você, familiar. Não somente a você, educador. Depois eu volto para vocês, educadores. Familiar, é difícil participar da escola? É, né? Mas você sabia que você também poderia participar como conselheiro do parque da sua região? Ah, não tem parque. Mas tem uma unidade de saúde, um antigo posto de saúde, que hoje a gente chama OBS, ou AMA, ou UPA. Tem uma diferença entre elas. Mas tem uma dessas unidades perto de você? Tem, né? Ah, é um pouquinho distante, mas também tem. Eles também têm um conselho gestor. Você sabia que na cidade de São Paulo nós temos conselho de alimentação escolar? Você sabia que temos, além dos conselhos de escola na cidade de São Paulo, os conselhos representantes dos conselhos de escola? Que aí, cada região, aqui nas prefeituras, nós somos divididos em 13 espaços, né? 13 diretorias regionais de educação. Cada uma tem esse conselho regional de conselhos de escola, que a gente chama de CRECE. E esses CRECE regionais têm um CRECE central. Qual que é o foco? Levar a legitimidade e as falas das comunidades para esses espaços. O CRECE central, por exemplo, eles têm reunião mensal com a Secretaria Municipal de Educação. Já tem uma agenda semi-prévia para todo mês. Nem sempre a discussão é tão simples, mas existe hoje um espaço para essa discussão, né? A saúde também tem esses espaços. A cultura também tem. Então eu tenho que participar de todos? Não, não é isso que a gente está dizendo. Mas escolha um conselho para você participar. É que nem aquela velha história. A pessoa mora em condomínio e nós sabemos que, historicamente, a participação em condomínio dá-se menos de 30%. Né? Dá-se menos de 30% dessa participação. E veja, você mora ali. A decisão que fizer ali vai afetar a sua porta. E às vezes a pessoa não participa. E na escola, às vezes, a participação é muito menor. Então, devemos estar presentes. Ser eleito membro é uma responsabilidade. Participar da reunião é compromisso. Então, a gente precisa ter compromisso com as nossas crianças, com as crianças de vocês. Então, estar na escola é importante. Estar também na unidade de saúde não é importante? É. Eleja um conselho para participar. Se todo mundo fizesse isso... sobre prefeituras. Também tem 2 conselhos. Chamado Conselho Participativo, que mexe com o orçamento, e o CADES, que é o conselho ligado ao meio ambiente. Então, olha quanto espaço de participação tem, né? A gente precisa ocupar esses espaços, levar nossas reivindicações, cobrar formações. E aí, enquanto profissional de educação, eu entendo que devemos cobrar formações para os familiares da escola, ter entendimento do que é um conselho, do que é uma prestação de contas, para poder participar melhor, com mais segurança, opinar um pouco mais, né? E saber o seguinte, mesmo não tendo feito curso nenhum disso, é local de fala. Não tem ideia boba, não tem ideia ruim. A única coisa ruim é não participar, é deixar para o outro, é terceirizar, destinar o seu tempo para uma outra função e deixar que outra resolva por você. Isso já aconteceu no Brasil muitas vezes. Vou votar em qualquer um e tá tudo certo. Nós já vimos o que aconteceu recentemente. Mas também vimos que isso a gente pode mudar. E a mudança, no caso da escola, é todo ano. Todo ano tem uma eleição nova de conselho. Você, esse ano vai participar, né? Você vai fazer a diferença na escola, né? Melhores momentos quando diretor eu estive era quando a sala de reuniões eu tive que mudar no mesmo dia 3 vezes. Por quê? Porque as pessoas iam chegando e o espaço estava ficando pequeno. Tivemos que ir de uma salinha pequena ir para um refeitório, depois para uma quadra. E assim foi a reunião. Mas com muita gente é bom uma reunião? Claro que é. As pessoas estão participando. Mesmo que esteja só escutando, elas estão participando dessa reunião e vão levar o que eles escutaram para os demais, para o vizinho que pode ter criança na escola, pode ter um primo, um sobrinho lá na escola. Então é importantíssimo participar. E quem não é da escola pode entrar na reunião? Pode. Eu poderia, por exemplo, em todas as reuniões de conselho de escola que eu quisesse. Claro, qual que é a ligação delas? Só para eu ir? Não, eu preciso também ter uma coerência por que eu estou indo naquela escola. Às vezes eu moro na frente daquela escola.
Eu gosto daquela escola, já estudei lá. Então eu posso participar? Posso. Vou poder votar? Não, porque você não é membro atualmente da escola. Mas você pode, como interessado estar participando, ter poder de voz. E vamos dizer, e nós, profissionais de educação, gostamos da comunidade na escola? Eu digo uma coisa muito simples, não é gosto, é respeitar direitos. Não é gostar ou não gostar. Eu sou entusiasta, mas antes de eu ser entusiasta, tem uma lei que me garante esse entusiasmo, que é ter você familiar lá na escola. Então a gente precisa ter, sim, várias vozes são importantes. Não é a formação, porque às vezes as pessoas falam, mas eu tenho pouca coisa para contribuir, meu trabalho não tem nada a ver com o de vocês. Cada trabalhador tem uma forma, cada trabalhador tem uma contribuição que pode fazer. Esses múltiplos olhares nos fazem melhor na educação, porque a escola fica melhor para a criança. Então, venha, participe. O que mais podemos dizer sobre isso? Algo muito simples. Quando a família está presente na escola, as crianças se sentem mais acolhidas, sabendo que o pai ou a mãe participou da escola no dia anterior, sabendo que naquele dia vai ter uma reunião. As crianças, às vezes, podem não estar presentes porque tem uma outra atividade naquele período, tem uma outra programação para ela, mas ela sabendo que a família está na escola, está preocupado com ela, né? E cada reunião fica uma dica. Primeiro, gente, vamos uma chuva de dicas então? Não façam reuniões muito longas. A primeira vai ter muita gente, muito longa, a segunda ninguém vem. Então faça reuniões de 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Precisou de mais tempo? Vamos marcar uma reunião extraordinária. Divulgue antes a pauta, sobretudo para a comunidade. Né? E o mesmo material que você usou para a comunidade, a gente usa com os servidores da escola, para eles verem também como foi o material apresentado para a comunidade. Quem faz isso? Cada conselho pode definir quem vai ajudar a fazer toda essa documentação. Outro dado importante. Eu sou obrigado a participar? Não existe obrigação, existe compromisso. Então, participe da escola. Esteja lá junto. Ainda mais se for um ensino fundamental, sua criança vai ficar pelo menos 9 anos. Não deixe de estar presente. Não deixe. A criança pode estar nesse conselho? Pode. Mas a minha criança tem só 4. Então eu vou para a reunião, deixo ele em casa? Não há necessidade, deixa ele participar junto. Mas ele vai se dispersar. Faz parte da idade. Mas aos poucos ele vai percebendo a importância daquele espaço. Ele vai perceber que é para ele aquela discussão. Aquela criança percebe que é para ela que vai ser a questão. Então, vamos participar. Vamos trazer mais pessoas da escola para participar. É muito importante, gente. A escola ela só vai ser fortalecida com a família presente. A família estando presente, a escola tem mais segurança do que está sendo feito. E as decisões, às vezes demoram um pouco, mas elas são mais sólidas em seus resultados. A entrega de cada um, para isso precisa existir, né? E essa participação, ela é voluntária, né? Então, venha assim participar. Uma diferença de alguns estados que tem a associação de pais e mestres é muito simples. Aqui na cidade de São Paulo, então, o conselho ele é deliberativo, ele decide sobre a escola, as verbas, como vai ser o funcionamento no próximo ano, quais turmas vão estar em cada período da escola, né? Isso é o conselho. E a associação de pais e mestres é aquela que administra o dinheiro. Tem um foco de pegar o que o conselho definiu e executar. Às vezes algumas pessoas são as mesmas, até por uma facilitação. Mas seria tão bom que poder ser diferentes para mais pessoas estarem envolvidas, mais pessoas participarem, né? Existe uma questão aqui na cidade de São Paulo. Normalmente, nós, diretores de escola, somos os presidentes dessas associações de pais e mestres. Eu sou diretor há mais de 5 anos, nunca fui presidente de associação de pais e mestres. Sempre desejei que algum funcionário ou professora fossem, para que eles também pudessem ver, né, as dificuldades que existem, toda a trajetória e, sobretudo, estarem em espaços de poder de decisão. Estarem em espaços em que ele vai ser o principal organizador de uma reunião, né? Isso é engrandecer as pessoas e respeitar a sua trajetória. Então não deixe sua participação. Nesse mês de março agora, muitas escolas estão fazendo as eleições dos conselhos. Não chegou o papel?
Pergunta na escola. Liga na escola, na rede social, manda numa agenda. Busque entender em que momento será a Assembleia que vai eleger o Conselho 2023-2024. Ficamos por aqui. Mas devemos lembrar, a sua participação faz o programa funcionar. Tá? E sobretudo, estejam conosco nos próximos programas. Aqui estamos no estúdio EP76. Acompanhe conosco nossos programas em Spotify, Deezer, YouTube ou na sua plataforma de podcast de preferência. Sou Christian Snick e ficamos por aqui. Até nosso próximo programa, onde vamos ter convidados aqui no nosso espaço. O tema? Acompanhe e verá. Um abraço. Esse é o Expresso Educacional. Sou o professor Christian Snick. Siga a gente nas redes sociais e nos canais de podcast. Sempre sobre um tema de educação, vida em sociedade, história e dia a dia, a partir de um apaixonado da cidade de São Paulo, que é a nossa cidade paulistana e brasileira. Venha junto conosco. Abraço.